Isso mesmo, cada vez mais nós precisamos, né, estar atentos ao próximo, e os projetos sociais, eles trazem aí um acalanto para o coração que precisa de uma ajuda. E eu estou recebendo hoje o pastor José Luiz, que tem um projeto lindo, o Projeto Bilu. Pastor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Obrigado pelo carinho de vocês, né? Tá tudo lindo aqui, os estúdios, os bastidores, tudo lindo. Que bom, que alegria receber o senhor aqui para falar desse projeto, né? E eu queria que você já explicasse como esse projeto, o Projeto Bilu, ele surgiu. Bem, o Projeto Bilu, ele é um centro de apoio à criança e adolescente em estado de vulnerabilidade social. Quando a gente fala de vulnerabilidade social, isso é muito amplo, muito abrangente. Nós encontramos crianças, por exemplo, que estão dentro de famílias de uma classe média alta, mas estão correndo riscos sociais, estão em estado de vulnerabilidade. E o interessante é que o Projeto Bilu, ele surgiu há 17 anos atrás. Agora em abril, fará 17 anos. Que legal. Que nós começamos esse projeto. E como surgiu? Né? Do coração de Deus para o nosso coração. Eu morei fora do Brasil um tempo e quando eu retornei a São Paulo, retornei com a missão de fazer uma escola, de montar uma escola para líderes, para missionários, líderes. E essa escola estava indo assim de vento em polpa, né? Estava tudo dando muito certo. Mais de 200 alunos ali, entre pastores, missionários. E um dia eu levei o meu filho, que na época tinha 7 anos de idade, eu levei meu filho para passar o dia comigo, ele não tinha aula. E em um dado momento ele começa a chorar. Eu disse, filho, você se machucou, o que aconteceu? E aí ele olhou nos meus olhos, Renato, e disse assim, não papai, eu não me machuquei não. Eu estou chorando porque Deus está triste contigo. Eu disse, Deus está triste comigo? Em fração de segundos você pensa, eu sou o cara. Né? Eu estou fazendo tudo de bom. Por que Trabalhando Deus? com missionários, preparando líderes. Exatamente. Como Deus está triste comigo? Aí eu trouxe ele para perto, olhei nos olhos dele e disse, filho, por que Deus está triste com o papai? O papai não tem cuidado bem de você, da mamãe? Ele disse, não papai, o senhor cuida muito bem de mim, da mamãe, mas Deus está triste contigo, papai, porque o Senhor não enxerga as crianças, o Senhor não tem um olhar para as crianças. Eu disse, filho, isso é muito sério, quem te mandou você falar isso para o papai? Aí ele apontou o dedo para o céu e falou, foi ele, papai. Então, naquele momento... Quantos anos ele tinha? 7 anos de idade. 7 anos. 7 anos. E vê como são as coisas, como Deus tem levantado ultimamente as crianças com dons espirituais para despertar até mesmo a gente, né? Exatamente, Renato. Inclusive, ele disse assim, papai, quando a gente passa indo embora para casa, nós paramos no semáforo, vem aquelas crianças para poder te pedir uma ajuda, o senhor fecha o vidro do carro e faz de conta que elas não existem. Nós vamos embora para casa, tem tudo de bom, de melhor lá em casa. E o Senhor me ensinou, desde muito novinho, que para o mundo ficar melhor, a gente deveria partilhar as nossas coisas com o próximo. Por que o Senhor não faz isso? Porque no dia seguinte, papai, quando o Senhor volta para trabalhar, o Senhor passa por aquelas mesmas crianças que estão debaixo da ponte, do viaduto, e elas estão piores. Elas estão com fome, com sede, com medo, foram abusadas por homens maus. Deus está muito triste contigo, papai. E aí foi um momento de confissão, um momento de muita emoção, que eu me emociono até hoje, né, de lembrar disso. Eu disse, filho, o papai não sabe lidar com crianças. Eita. O papai teve uma infância muito difícil, eu não sei me relacionar com crianças. E ele disse assim, papai, só obedeça. Seja obediente, porque Deus vai colocar um exército ao seu lado para poder cuidar dessas crianças. E ali eu pedi para ele orar por mim. E ele orou. Nossa. E eu tive que rever, Bárbara, todos os meus conceitos que eu tinha sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Deus, eu imagino. Então, não deixei de fazer aquilo que eu estava fazendo, mas eu ampliei o meu ministério, olhando para as crianças. E ali nasceu Projeto Bilu. Bilu. Por que Bilu? Por que Bilu? Por que Bilu? Porque é o apelido do meu filho. Ai, meu Deus. A minha mãe é nordestina, pernambucana.
E o meu filho, então, quando ele nasceu, ele tinha os lábios bem grossos, né? E minha mãe brincava com ele, Bilu, 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 Teteia. E pegou o apelido. E aí ele começou a chamar cachorrinho de Bilu, gatinho de Bilu, tudo era Bilu. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele está com 26, se eu não me falha a memória. Os homens sempre erram as idades dos filhos, né? Inclusive ele é jornalista, trabalha em Pernambuco. Ele está Abraço para o trabalhando nosso colega. E nasceu o Projeto Bilu, que é um centro de apoio à criança e adolescente. E o projeto cresceu muito a partir de 2010. E aí eu vou deixar para vocês fazerem essa pergunta para mim. Nossa, já vão para 12 anos, né? São 2010, são 17 anos. 17 De anos. 2010 para cá, houve um boom. Houve um crescimento Entendi. gigantesco. Sim, Esse projeto, ele alcança somente as crianças, mas tem uma faixa etária que vocês trabalham? Ou é a partir de 0 anos até 0 anos até o quê? 18, 20? É Não. do zero. É do zero. Né? São bebês recém-nascidos que chegam para a gente também, para o acolhimento. Nossa. Né? Crianças que sofrem Abandono. E nós trabalhamos assim, eu digo que o nosso foco é a criança e adolescente. Tá. Mas as crianças crescem. Sim. Então imagina, quem a gente trabalhava há 17 anos atrás tinha 10 anos, hoje tem 27. Sim. Né? Nossa. E assim vai. Então a gente alcança a família. Querendo ou não, nós estamos lá abençoando as famílias através do trabalho direcionado à criança e ao adolescente. E que tipo de transformação que acontece na vida das pessoas que passam pelo Projeto Bilu? Olha, a transformação, eu vou usar uma palavra, excepcional. Porque ela pode acontecer em vários aspectos. Certo. Desde o aspecto, por exemplo, o espiritual, quanto e o o aspecto físico. social, Sim. o aspecto físico. Né, de crianças, por exemplo, que chegaram até nós com desnutrição infantil. Nós temos várias campanhas. Nossa. Né, inclusive, uma das campanhas que nós temos é doe 1 litro de leite, ajude a salvar vidas. Né, que também, essa campanha tem uma história enorme que nós ficaríamos aqui horas falando sobre como começou essa campanha, que hoje, todos os anos, nós atendemos milhares de crianças através dessa campanha de doe 1 litro de leite. Olha A só. campanha começou aqui na Cachoeirinha, no bairro de São Paulo, né? Vila Nova Cachoeirinha, e foi se expandindo, atravessou as fronteiras e hoje alcança aí outros países também. O Projeto Bilu sempre provocando as pessoas a fazer essa inclusão social. E as crianças já saem dali preparadas para o mundo, no caso, né? Estudam, se formam, se fazem famílias. Hoje o projeto ele funciona através de núcleos. Sim. Né? Os núcleos são estabelecidos nos bairros, em cidades. Hoje nós estamos em 22 países. Que Uau. legal! E semana que vem é o 23º. Semana que vem estarei indo para o Suriname para poder implantar lá, que já faz 2 anos que eles estão pedindo para a gente implantar o projeto lá. Então agora chegou a oportunidade. Olha, Bárbara, que E legal. nós estendemos isso. E aí, completando a resposta, Renato, o projeto, ele tem as suas demandas. Sim. Né? Por exemplo, nós temos o projeto Bilu nos Estados Unidos, Sim. né? Que nós começamos a trabalhar lá com os imigrantes, filhos de imigrantes, Tá. e também com aquela classe social marginalizada. Então começamos a fazer um trabalho com eles, por exemplo, o futebol nos Estados Unidos é elitizado. Futebol lá tem valor para mulheres e de classe média alta. Então você imagina a gente chegando lá com os nossos voluntários, os nossos professores, né, os nossos meninos, e ensinando aquela galera do subúrbio a jogar futebol. Uau. Porque lá no subúrbio é o basquete. Não pode, É o basquete. Não é para eles, Não né, é pra eles. teoricamente, Então, peraí, né? futebol, uma escola de futebol para nós de graça? De graça. Não, isso é uma inclusão social enorme, gigantesca. E aí você vê nos nossos treinos os garotos falando espanhol, falando português, falando inglês, interagindo, aprendendo com o cara, outro. Olha. E isso a custo zero. E quando eles já se tornam, já se faz uma família, eles continuam com a aliança com vocês da inclusão? Sim, sim. Nós temos aí histórias fantásticas
Temos garotos que hoje são voluntários do Isso que eu ia projeto, perguntar. são Legal. professores no projeto. Professores. Olha. Inclusive agora, essa semana, nós temos uma história muito bonita da Júlia. A Júlia, ela veio para o Projeto Bilu com 7 anos de idade. Ela não tinha, os seus pais não tinham condição de comprar material escolar. Sim. Né? E a Júlia tinha um cabelo comprido muito grande. Ela cortou o cabelo e foi vender o cabelo para comprar caderno. Gente, coitada. Quando nós soubemos disso, nós abraçamos a causa dela. E a Júlia, então, passou a fazer parte do Projeto Bilu, fazendo balé, estudando moda, porque nós temos diversas atividades. Né? que Então, ela legal. cresceu. Hoje, a Não Júlia... só a parte educacional, mas também recreativa. recreativa. Legal. A Júlia hoje, ela completou 18 anos agora. Que né? linda. 18 anos de idade, terminou o ensino fundamental dela e ela disse para nós que gostaria de fazer uma faculdade de assistência social Olha que para legal. poder trabalhar com as crianças. O que nós fizemos? Nós empregamos a Júlia, demos a ela um salário para custear os estudos da faculdade. Uau, que que essa nobre. semana Gente, não ela tem preço. está Nossa, já que não tem legal, preço. que faculdade. Não tem nobre. preço. Nossa, é incrível, né? Como é que a gente vê realmente como abraçar, amar ao próximo faz toda a diferença, né? Independente da idade, da condição, daquilo que ela, né, já passou ou não, é demais, né, Renato? É muito forte. E, pastor José, eu sei que, pastor José e Bárbara, nem tudo na vida são flores. Né? Nós estamos ouvindo aqui você falando que já vai para o 23º país, em que vai alcançar mais crianças, mais uma população. Já bateu assim na sua vida, lógico, como pastor, vocês travam muitas guerras espirituais, vontade de parar, desistir. Eu não sei nem se é essa para um pastor a pergunta, né? Porque nem tudo na vida é flores, porque nós travamos muita guerra espirituais. Mas quando a gente olha o fruto, você fala assim, não vou parar não, porque é isso aqui que me sustenta, é isso aqui Faz que valer a pena, né? faz valer a pena, que me deixa de pé. Mas só que não é Veja, fácil, Renato, né, pastor? Olha só, eu procuro, claro, isto é um chamado, é uma Sim. missão, é um ministério que eu tenho. É um ministério. Porém, é um serviço para a população e vai além de fronteiras, vai além de religião. Sim. Então eu procuro separar o meu ofício de pastor com a minha responsabilidade de um gestor social. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu não me apresento como um pastor. Como um pastor. Existem, por exemplo, países que eles impedem o evangelho. O evangelho de ser pregado. verdade. Sim. E aí eu não posso me apresentar como pastor. Por exemplo, Cuba, eu entrei em Cuba há 11 anos atrás, se não me falha a memória. 11 anos atrás, e com uma bola de futebol e uma camiseta do Olha. Brasil. Né? E hoje nós temos o Projeto Bilu em quase toda a ilha de Cuba. Cuba tem 17 Caramba. estados, eles chamam de departamentos. Sim. E nós estamos em 15. Uau. Nós temos lá mais de 5 mil crianças praticando, por exemplo, futebol. Caramba. Que não é um esporte. Vocês conseguiram chegar na África? Sim. Na África. Nós chegamos na África, nós temos trabalhos lá, inclusive uma história também fantástica em 2010, que eu fui convidado pelo governo da África do Sul para levar um time de crianças de pés descalços, ou seja, crianças que nunca tinham participado de uma escola de futebol, de um clube, Sim. crianças de rua mesmo, Sim. né? Aquele futebol raiz, Uhum. para representar o Brasil em um fair play chamado Coach of Hope, um técnico da esperança, Que legal. que a FIFA produz esse torneio Sim. paralelo com a Copa do Mundo. Então imagina, Uau. peraí, ser convidado para representar o Brasil numa Copa do Mundo, levando meninos carentes. Ok, eu adoro desafio, É muito bom. adoro desafio. Então, vamos lá. Né? Fizemos aí o que nós pudemos e fomos para a África do Sul. Resumindo, fomos campeões invictos. Não perdemos nenhum jogo. Nossa. Isso virou um livro. Demais. Tá? Isso virou um Virou um livro. livro. Essa conquista, quando as crianças voltaram para o Brasil, porque nós fizemos uma peneira nacional. Nós fomos de Sim. estado em estado escolhendo esses jogadores.
para poder representar o Brasil. Então eles ganharam bolsas de estudos, né? Desfilam até hoje com as medalhas quando é aniversário das cidades. E mudou a vida deles. Hoje a gente tem, desse pessoal, nós temos jogadores de futebol profissional, né? Nós temos enfermeiros, nós temos policiais. Caramba! Dessa leva. Desse momento lá da África do Sul. Além, né, da recreação, do futebol, vocês também têm ali uma luta contra a violência, a exploração sexual infantil. E eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vi que tem uns bichinhos aqui que você trouxe. Aqui. Explica pra gente, por favor. Bem, para justificar o porquê que nós temos essa bandeira, uma das principais bandeiras que nós temos é contra a exploração sexual infantil, contra a violência, chamado pedofilia, né? Grande parte das crianças que acabavam chegando até nós, já logo na sua primeira infância, já tinham passado por violência doméstica ou abuso sexual. Isso é muito triste. Demais. Isso é uma violência que é irreparável, né? É um processo para a vida inteira. Então, por que não chegar antes do abusador? Por que não levantar uma bandeira? Porque para nós, o abusador, o pedófilo, ele é um predador. Ele caça as suas vítimas, ele escolhe as suas vítimas. Sabendo disso, nós começamos a traçar vários perfis e criamos uma expertise dentro disso. E aí eu vou te falar ferramentas que nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos uma cartilha, né? Essa cartilha protege as nossas crianças. Essa cartilha, vou mostrar aqui, ela é uma cartilha totalmente pedagógica, que mostra tanto para o adulto, os pais, quanto para as crianças alfabetizadas, como se prevenir, como entender o que seria um abuso, o que seria uma violência, como agem os pedófilos, os abusadores. Então essa cartilha, nós distribuímos essa cartilha, nós temos em PDF também. Você que escreveu? Foi eu que escrevi. Legal. E essa cartilha, graças a essa cartilha, por exemplo, na cidade de Caieiras, onde nós temos a nossa sede administrativa, virou lei na cidade. Olha, que legal! O Dia Municipal de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, por conta do lançamento dessa cartilha aqui, que foi no dia 8 de fevereiro. Posso dar uma olhadinha, por gentileza? Só por curiosidade mesmo. E pastor... Pode ir falando os outros enquanto a gente vai olhando. E falando aqui. de leis que você acabou de falar que existem lá na cidade, existem leis que protegem essas crianças? Sim, quais são o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, é a lei matriz, é a fundamental na proteção da criança e do adolescente, né? Tanto na Constituição, e nós temos diversas... Agora existem as leis, por exemplo, municipais, as leis estaduais, que elas dão ferramenta para se trabalhar nessa questão de combate a essa violência. Aqui, por exemplo, nós desenvolvemos um travesseirinho, que nós chamamos de naninha. Uma né? naninha. Então, acabou sendo um mascote, né? Um gatinho aqui, invocado. Com a caveira aqui, que pra gente é o símbolo de justiça, tá? Escrito pedofilia é crime. Então você vai ver que os nossos voluntários, os nossos funcionários, eles sempre estão utilizando uma camiseta, alguma coisa relacionada a isso aqui, em todos os nossos trabalhos, tá? Então esse aqui, Renato, eu trouxe para você. Obrigado. Olha, esse aqui é para você. Obrigado. E claro, esse aqui para sua filhota. Que lindo, muito obrigada. Essa aqui, a gente conversa bastante sobre isso. Ela, mesmo tendo só 5 anos, é a idade assim crucial para falar, né? Às vezes os pais têm realmente essa dificuldade. Essa cartilha, a gente é disponibilizada para, de alguma forma, gratuita ou não gratuita, para a gente, quem tiver, o papai e a mamãe que estiver assistindo, a titia, a vovó, enfim, que tem dificuldade de falar com o seu filho, onde que a gente pode conseguir isso? Só entrar em contato, vai lá na página do Projeto Bilu, pede a cartilha, a gente manda para você em PDF essa cartilha, a custo zero. Olha que legal, então aproveita. E olha, essas naninhas aqui, só para vocês terem uma ideia, como eu falei, que o predador, ele caça suas vítimas. Então nós fazemos o nosso cercado, né? Nós construímos as nossas cercas. Imagine uma pessoa má intencionada, ela observar uma criança brincando, carregando
um bonequinho desse aqui, dizendo diga não Já. ao combate, diga não à violência e exploração sexual infantil. Então ele já vai dizer, opa, Essa criança está instruída. está instruída. Aqui tem informação, então aqui esse terreno eu corro muito risco. E aí o primeiro passo da proteção é evitar que aconteça de qualquer forma, porque o abuso tem diversas maneiras, né, de uma criança sofrer esse abuso. Então, está aqui. Muito é para obrigada. Você. Né? E a gente tem. Tua cara, Bárbara. A gente tem também outras ferramentas, né? Por exemplo, as máscaras, né? Que Então, as legal. crianças elas vão para a escola com essas máscaras aqui. Essa aqui está fechadinha, né? Foi a produção ali que abriu, mas ninguém tocou na mão, está aqui para vocês também. Obrigada. Muito obrigado, pastor. Obrigado. E olha, gente, eu adoro dar presentes. Que delícia. A gente gosta de receber Amigo, também, a gente né? gosta de receber. A Bíblia diz assim, É dando que você recebe. Bem-aventurado é aqueles que dão. É melhor dar do que receber. Exatamente. Verdade. Então, isso aqui é um petzinho para vocês colocarem nas jaquetas aí, Olha, que né, em legal. bolsa, Olha que enfim. chique, a gente vai fazer parte agora do projeto Bilu, tá escrito Pedofilia é Crime, projeto Isso. Bilu, e a gente vai, né, tá aí junto nessa luta, porque realmente é um projeto lindo, pastor, é um projeto realmente que tem que ser conhecido, e eu quero que você deixe os seus contatos, porque para as pessoas conhecerem um pouco mais também, se quiserem ajudar, né? Eu acho que também é uma forma bem Fazer especial. parte. Então, por favor, pode deixar seus contatos pra gente. Então vamos lá, gente. Começa pela hashtag Eu Sou Projeto Bilu, tá certo? Então, Eu Sou Projeto Bilu. Você pode marcar aí suas postagens, enfim, e a gente vai fazer essa conexão. @Projeto Bilu, você vai encontrar nas redes sociais. Então, @Projeto Bilu, vai direto na nossa central, porque tem lá, @Projeto Bilu Cuba, Projeto Bilu USA, Projeto Bilu Ucrânia, Projeto Bilu, enfim, Ucrânia, são 23. como é que eles estão lá depois dessa guerra toda? Então, Renato, inclusive agora, nesse voo da FAB, nós repatriamos o nosso coordenador de lá, um brasileiro que nós Volta pro Brasil. enviamos para lá Graças a em Deus. 2011 para poder trabalhar com as crianças através do futebol. Né? Ele se tornou um coach, um técnico de futebol profissional, inclusive terminou o seu curso da UEFA. E assim que ele terminou o curso da UEFA, aconteceu a tudo. guerra, então a gente teve que tirá-lo de lá Repatriar. junto com a família dele, que é ucraniana. Né? Ele se casou lá, tem um filhinho ucraniano. Então eles estão aqui no Brasil sobre a nossa guarda, nossa Cobertura, proteção, né? nossa cobertura. E está muito triste, né? Sim. E agora a gente está aí fazendo os planos para ajudar os refugiados, as crianças que estão sofrendo tanto lá. Porque esse é o Projeto Obrigada. Bilu. Que bom que vocês existem, que Bom. bom que a gente pode contar com pessoas que têm um coração maravilhoso, que não pensa só nelas próprias.